Seguinte, no meu vídeo que eu postei semana passada, mostrando meus acertos em 2025, teve uma galera nos comentários me perguntando o que eu fiz ao longo do meu ano para poder acertar 86,90 no dia 2. Bom, eu já adianto que a minha preparação foi fora do que a maioria costuma fazer, né? Porque eu adaptei a minha demanda ao que eu precisava. Porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que teve muita facilidade em matemática, então eu não tive tanta intensidade no meu estudo em matemática ao longo do ano, né? Mas eu vou falar aqui o que eu fiz tanto em naturezas quanto em matemática para poder ter um desempenho de mais de 40 acertos nas duas áreas, né? Eu fiz 42 em matemática e 44 em ciência da natureza. Esse é o desempenho que eu mais me orgulho até hoje, porque, cara, eu nunca tinha feito até então, nem em casa, nem em simulados eu tinha feito 44 acertos, e chegou no Enem e eu praticamente gabaritei a prova, né? Eu só errei a de estequiometria, que envolvia a equação dos gases, né? Foi uma questão considerada difícil. Acredito que o meu TRI vai vir muito bom por causa disso. Mas vamos lá, começando por ciência da natureza. Iniciando do início, né? Em 2024, no Enem, eu acertei 32 de 44, né? Porque teve uma questão no Lar em Naturezas, então eu fiz 32 acertos. Se a questão da cafeteira tivesse resolução, eu teria acertado 33, né? Porque eu sabia resolver. Era uma questão de termologia, né? Que eu já tinha visto ao longo do ano. Eu sabia a matéria. Mas enfim, cara, eu cheguei no Enem 2024 achando que sabia muita coisa. Eu cheguei em 2024 achando que eu tinha uma base muito sólida em todas as matérias. Só que chegou no Enem e muita questão que eu achava que sabia fazer, eu acabei tremendo na base e marcando a questão errada. Tipo, se você pegar aqui, por exemplo, a prova do ano passado, vamos lá, pegar uma questão aqui que eu sabia fazer. Uma questão que eu sabia fazer e que chegou na hora da prova eu não soube enxergar, era essa daqui, por exemplo, de cinemática vetorial. Ó, se vocês conseguem ver, que falaram de nadador, de nadar velocidade contra a correnteza, a favor da correnteza. Cara, eu não consegui enxergar o triângulo pitagórico, né? Que era a cinemática vetorial. Eu sabia fazer. Só que chegou na hora da prova e me deu branco, né? Então eu não tinha uma preparação mental muito grande também, né? Acabava que, tipo assim, eu era um aluno de médio desempenho no Enem 2024. Eu cheguei no Enem 2024 acertando 145 em média. E foi isso que eu fiz no Enem 2024, basicamente, né? Acertei 147 de 180, né? Então, eu percebi o seguinte, cara, eu já tenho uma base até que decente. Eu não sou um analfabeto funcional, eu consigo olhar uma questão de termologia e identificar que é uma questão de termologia, eu consigo ver uma questão de genética e saber que é uma questão de genética, eu consigo ver uma questão de cinemática e saber que é de cinemática, eu sabia fazer essa distinção já, eu conseguia ter esse discernimento inicial, só que o que me faltava era profundidade, o que me faltava era saber as questões, as matérias nos seus detalhes. Então, o que eu fiz? Na Black Friday, né, no final de novembro, eu assinei 2 cursos. Assinei para naturezas, né, porque redação eu fiz uma outra parte que foi com a Mila Borges. Em 2024, então, em novembro, eu assinei 2 cursos. O curso do Ferreto e o da plataforma SAD. O da plataforma SAD eu escolhi porque em junho de 2024 eu já estava com eles, né? Eu assinei no meio do ano, porque eu estava com a Filad e eu me decepcionei muito com o curso deles. Então eu assinei a plataforma SAD, dei um voto de confiança para eles e eu evolui muito rápido com eles, né? Eu tava fazendo 25 acertos com a Filad e com a plataforma SAD eu cheguei perto do Enem já fazendo 38. Só que aí eu percebi o seguinte, a plataforma SAD de 2024 ainda estava em processos de reconstrução, né? Em 2025 também, só que em 2024 estava mais problemática a situação. Então o que eu percebi? Apesar da plataforma SAD ter uma didática muito boa, eu percebi que eu não podia ser deixado na mão. Eu acabei ficando com muita lacuna em conteúdos avançados como eletromagnetismo, como uma dinâmica mais avançada, não tinha dinâmica mais aprofundada na plataforma, não tinha genética mais avançada, tipo segunda lei de Mendel, linkage, essas coisas assim. Não tinha equilíbrio químico e assim vai. Os conteúdos mais avançados no geral não tinha, mas eles davam uma base muito forte para os conteúdos básicos, termologia, cinemática, citologia, biologia molecular, né, síntese proteica e tudo mais. Então assim, eu já tinha uma base boa,
eu só precisava dos conteúdos mais avançados. Então o que eu fiz? Eu assinei o Ferreto justamente para suprir essa lacuna. Porque no Ferreto já tinham todos os conteúdos, o que eu precisasse, eu iria assistir lá no Ferreto e iria aprender. E foi basicamente isso que eu fiz. Cara, em fevereiro, começo do ano, foi, cara, só aula. Aula, 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 aula. Eu não fazia exercício quase. Não fazia exercício. Fazia pouquíssimo. Eu fiz um simulado em fevereiro só pra ver como é que eu tava, né? Tipo, pós-ENEM, né? 3 meses sem estudar, como é que eu tô? 142. Acabou que eu tava no mesmo nível, né? Basicamente. Eu tinha feito 146 no ENEM, 142 no simulado que eu fiz, até que eu não caí tanto de nível. Então, eu já tinha basicamente uma permissão já pra poder partir de onde que eu estava do ano passado. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Vi a base toda de novo pra poder pegar uma solidez muito maior e eu, a partir daí, comecei a ver os conteúdos mais avançados de maio pra frente, né? Maio eu peguei genética, equilíbrio químico, botânica, muita coisa. Muito conteúdo avançado e que eu precisava ver. E aí eu também faço uma adição aqui ao que eu fiz, né? E que basicamente tá no título do vídeo. Cara, eu praticamente não usei caderno na minha preparação. Eu usei só no começo do ano e eu percebi que tava me tomando muito tempo. O que eu usei pra substituir o caderno? Eu usei o Anki, né? Tipo assim, eu não anotava no caderno físico. Todas as informações da aula que eu achava pertinentes, que eu achava importantes, que valia a pena revisar depois, eu colocava e já fazia um flashcard na hora. Qual que é os 2 tipos de tecido das plantas, xilema e floema, eu colocava lá. Pronto. Primeira flashcard. Vi a aula de novo. Quais são os 3 órgãos das plantas? Raiz, caule e folha. Colocava ao longo da aula. Tudo que eu achava de informação pertinente, colocava no Anki. Eu praticamente não usei mais caderno a partir de então, né? Desde abril, maio, basicamente. Eu não usei mais caderno. Eu tava usando só o Anki de anotação. E isso, cara, me poupou muito tempo mesmo. Você não tem ideia. E, assim, eu já quero deixar bem claro. Não sei se vai funcionar pra todo mundo isso. Porque tem gente que se adapta melhor a escrever no papel, né? Tipo, você estar engajado na aula, né? Uma forma de se engajar. Você está anotando no papel o que o professor tá falando. Isso aí tudo bem, isso aí é pessoal. Mas pra mim, eu vi que era muito mais eficiente, pela demanda, pelo que eu precisava, colocar as informações das aulas no Anki e depois revisar conforme os dias fossem passando e tudo mais. Agora a questão de simulados e parte prática, né, de questões. Tem gente que fala que pra você passar em medicina só se você fizer 10 mil questões na sua preparação. Cara, eu não fiz 10 mil questões, nem de longe. Acho que eu fiz, se bobear, acho que foi metade disso. Acho que foi umas 6 mil questões. Não foi pouco, né? Não foi 1.500, não foi 1.000, né? Se for contar ao longo do começo do ano mesmo. Foi umas 6 mil por aí, né? Contando as listas de questões e os simulados. Acho que eu fiz uns 24 simulados ao longo do ano, sendo que basicamente uns 8 desses foi na semana antes do Enem, né? Então, eu não fiz muito simulado ao longo do ano. Eu fiz uns 15, 16, por aí. Sendo que no começo do ano, eu percebi uma coisa. Cara, eu sou um aluno de médio desempenho. A partir daqui, a minha curva de evolução vai ser menos íngreme. Porque eu já tenho uma base de conhecimento e daqui pra frente não vai ser qualquer coisa que vai ser nova pra mim. Não vai ser qualquer coisa que eu vou saber que vai me render acertos. Então, eu preciso de um tempo maior pra poder ver se, de fato, eu evoluí. Então, o que eu fiz? Primeiro simulado, que foi o que eu acertei 142, foi em fevereiro. E o próximo simulado que eu fiz foi em abril, né? Foi em 2 meses, assim, de espaço que eu fiz o Enem PPL 2024. E assim eu segui ao longo do ano. Fui aproximando o tempo de simulado, foi fevereiro, abril, aí eu já fui na metade de maio, né? De um mês e meio. Aí foi junho, julho, 2 em agosto, 3 em setembro, 4 em outubro, aí em novembro eu fiz 8, por exemplo. Então, cara, eu comecei a acertar 40 acertos muito fácil em naturezas depois que passou essa parte de, eu preciso estudar conteúdo X. Porque eu não seguia o cronograma de cursinho. Você precisa ver citologia. Não preciso ver citologia, eu já sei citologia. Acabava que eu precisava ver, na verdade, era equilíbrio químico. Eu ia lá e via equilíbrio químico. Você precisa ver atomística. Eu não preciso ver atomística, eu já sei atomística. O que eu precisava ver? Termodinâmica. Eu ia lá e via termodinâmica então. E cara, esse estudo sob demanda fez toda a diferença.
é algo meio óbvio de se pensar quando alguém tá em médio desempenho, pô, só estuda o que precisa. Mas às vezes tem que ser dito, às vezes alguém não sabe que precisa. Você precisa você mesmo montar o seu próprio cronograma. Porque é isso que o aluno de alto desempenho faz. Você precisa ser autônomo, você precisa ser autodidata na sua preparação. E chegou na prova e acabou que eu dei sorte, né, também, porque prova também envolve muito essa parte de sorte. E caiu basicamente todos os conteúdos que eu estudei, né? Essa de estequiometria que eu errei, né? Foi a única que eu errei em naturezas no Enem 2025. Dava pra eu ter acertado também, só que eu fiquei meio que na pressa, né? Eu fiquei com uma preocupação de não dar tempo de fazer as outras questões. Então eu preferi não revisar. E acabou que passou esse erro, né? Porque eu não revisei o cálculo. E errei, né? Não gabaritei a prova por causa disso. E, cara, basicamente matemática, por eu ter uma base muito sólida, o que eu precisei basicamente foi pegar o padrão da prova e me acostumar com o cansaço. Foi basicamente isso. E cara, não existe simulado melhor pra poder treinar cansaço do que SAIS e da plataforma SAD. Mano, pelo amor de Deus. Cara, a galera da plataforma SAD mete o louco, mano. A galera da plataforma SAD, cara, é pesadíssimo a prova de matemática deles. Porque, tipo assim, o Enem tem muita matemática básica, né? Tipo, pode você fazer, venceu quem foi a maior média, venceu quem teve a maior razão, venceu não sei o que. Mano, cara, a plataforma sai de álgebra pesada. Tipo assim, contextualizado, lógico. Mas, cara, é uma prova trabalhosa. Tipo assim, tem uma live minha no YouTube resolvendo o simulado deles. Cara, eu saí da live com o cérebro fritando. Mano, muito trabalhoso. Isso fez toda a diferença, cara, porque treino difícil, combate fácil, né? É um ditado popular, mas, cara, faz todo sentido. E o SAIS, ele ainda tinha essa parte de matemática básica, né? Tipo, adição, multiplicação, venceu quem teve maior razão. Só que, cara, o SAIS, ele treinava muito na leitura. A plataforma SAIS treinava no cansaço de cálculo e o SAIS ele treinava no cansaço de leitura, porque você tinha que ter muita atenção em tudo, né? Porque a fórmula dava o tempo em horas, mas o comando pedia em dias. Aí você tinha que converter, porque na alternativa tinha a resposta em horas, só que o gabarito era em dias. Se você não lesse, você perdia a questão. Cara, eles são sacanas, mano. Eles são sacanas nesse sentido. Então fez total diferença também na minha preparação fazer simulados de matemática dessas duas bancas, né? Que foi da plataforma SAD e do SAIS. Só que eu não negligenciei fazer as provas do Enem, só que eu fiz pouca prova do Enem. Por quê? Porque muitas questões de natureza eu já sabia a resposta, né? Muitas questões modelo, né? Que eu já tinha feito em anos anteriores, em listas de questões anteriores, eu já lembrava da resposta. Pô, essa aqui eu já fiz a questão. Isso meio que inflava artificialmente meu desempenho. Então, ao longo do meu ano, em 2025, eu prezei só de fazer simulados inéditos. Só simulados inéditos. Praticamente não fiz prova do Enem. Eu fiz prova do Enem em blocos só, né? Pra poder também não abandonar completamente, né, as provas antigas do Enem, porque lá também tem muita coisa pra aprender. E vez ou outra eu tinha uma questão inédita que eu nunca tinha visto e era pertinente pra poder ver o conteúdo sob uma outra ótica, né? Mas basicamente foi isso, cara. Matemática eu sempre tive uma base muito boa. No Enem 2024 acertei 43, então eu sabia, cara, é basicamente só seguir. Eu tenho o método, eu tenho a fórmula, eu tenho toda a base que eu preciso. Eu não preciso de ver aula, não preciso de mais nada. Então, eu basicamente só foquei em prática, em matemática ao longo do meu ano. O que mais pegou mesmo da minha preparação foi ciência da natureza, que eu fiquei o ano todo tentando lutar pra poder achar mais alguma outra coisa pra aprender. E conforme foi passando o ano, eu vi que tipo, eu tinha visto mais conteúdos, só que eu não conseguia subir os acertos, eu ainda não tava nos 41, 42, e sempre tinha alguma coisa que eu não tinha visto, algum tópico específico, isso aí começou a me deixar mais preocupado. Então o que eu fiz? Na última semana do Enem, eu fiz 2 simulados de naturezas por dia. Eu peguei 2 provas de naturezas, uma do poliedro, que é uma prova muito boa, inclusive, também. Uma prova que cobre os conteúdos do Enem de uma outra maneira, mas que dá pra cair no Enem. Tipo assim, você vê as questões e vê, cara, essa aqui dava pra cair desse jeito. E eu peguei as provas dos SAIS dos anos anteriores também, né? De 2023, 2024, por aí. E acabou que eu pegava lacunas assim muito mais de forma objetiva. Tem essa lacuna aqui em química orgânica, solubilidade de compostos orgânicos. Ia lá no chat GPT, pum, pedia pra ele me explicar, colocava em tópicos, aprendia, pum, colocava lá outra coisa, hidrostática, precisa ver a força de empuxo.
Bota pro ChatGPT, ele explica. Pum, matei outra lacuna de conhecimento. Geometria molecular, também, uma matéria meio específica. Também não lembrava da matéria, pedi pro ChatGPT explicar, pronto, matei outra lacuna. E eu fiz isso aí durante a semana inteira pré-ENEM. Eu devo ter matado umas 6, 7 matérias, só desse jeito. E no Enem 2025, teve um tópico que eu revisei na semana antes da prova e caiu, né? E eu acertei, que foi essa daqui da solubilidade dos compostos orgânicos, né? Que falava sobre qual que tinha mais ligações de hidrogênio. Acertei a questão porque eu fiz essa estratégia, né? Então, cara, se você puder fazer isso, se você estiver no alto desempenho e não souber pra que lado ir, cara, faz simulado igual um maluco. Você vai achar alguma lacuna, bota no ChatGPT, ele vai te explicar e você vai ter muito mais proveito fazendo isso, né? Ah, vale ressaltar também, cara, que eu não estudei todos os dias, né? Isso aí é algo também que muita gente fala que, nossa, você precisa estudar todo dia, 6 horas por dia, 7 horas por dia, 10 horas por dia. Cara, eu não estudei todo dia. Não estudei todo dia. E os dias que eu estudei foi, em média, 5 horas por dia. Foi basicamente o que eu tive pra mim, né? Cara, eu só vou estudar enquanto eu estiver rendendo. Porque se eu não estiver rendendo, cara, vai ser um tempo perdido. Eu vou me enganar achando que eu vi o conteúdo, sendo que eu não aprendi nada, então foi um tempo perdido. E pode ser que eu nem volte mais naquele conteúdo. E eu vou ver, cara, eu não aprendi nada. E eu vou ter que voltar tudo de novo. Então, quando eu sentia que eu não estava rendendo, ou eu parava, dava uma pausa, ia pra academia também, foi bastante importante na minha preparação, fazer academia, fazer algum exercício. Ou eu fazia redação também, que é uma matéria um pouco mais tranquila, né, que você estuda só 1 hora por semana, basicamente, 1 hora, 2 semanas, 1 hora, 2 horas por semana, tá tudo certo. E só pra não ter tempo perdido também, mas quando era matéria mais pesada, assim, por exemplo, de naturezas, e eu não tava rendendo, cara, eu parava. Eu não fazia mais nada porque pra mim o cérebro cansado eu não consigo reter nada, pra mim é um tempo perdido. E também ressaltando a parte que eu falei que eu não estudei todo dia, eu por ser adventista eu não estudei aos sábados, né? Eu não estudei nenhum sábado durante o ano. E nem no ano passado, quando eu tava fazendo minha preparação já pro Enem 2025, só que eu não sabia, né? Eu achava que ia terminar no Enem 2024, acabou que não terminou minha preparação ali, eu tive que fazer mais um ano. Mas em nenhum momento eu estudei nos sábados. E às vezes nem aos domingos, né? Domingo às vezes a galera coloca como dia de simulado. Eu praticamente não estudava nos domingos também. Eu tirava pra descansar. Às vezes eu jogava meu videogame, tava tudo certo. E, cara, basicamente é isso. É você saber equilibrar as coisas, né? Não, não se sobrecarregar, mas também você não relaxar tanto, né? Foi basicamente isso também que me ajudou muito. Ter maturidade na hora de saber quando continuar estudando e quando parar. Isso fez total diferença pra mim e também pra minha saúde mental, né? A galera fala que estudante não tem saúde mental. Cara, eu consegui manter minha saúde mental o ano todo, graças a Deus, mano. Graças a Deus eu não tive problema nenhum ao longo do ano. Eu fiquei bem tranquilo, né? Só ansiedade pré-prova, que é normal, né? Todo mundo tem. Só que no geral eu tava com um bem-estar equilibrado. Então isso fez também bastante diferença, né? Ter um mental saudável, né? Então vamos lá. Se fosse pra resumir em 3 tópicos que eu disse desde o começo. Primeira coisa, estudo sob demanda. Cara, só estude o que você precisa. Principalmente se você já estiver no médio desempenho nos 140 acertos. Você só vai estudar o que você precisa. Você não vai estudar o que você já domina porque vai ser perda de tempo. Vamos lá, segundo tópico. Muita teoria no começo do ano e fazendo uma transição para muita prática no final do ano para a revisão direcionada. E o terceiro tópico é só estudar com qualidade, né? Estudar com quantidade, né? 10 horas por dia, se você não estiver rendendo, não vai adiantar nada, né? Tem que estudar até onde você vê que você vai ter progresso. Se você não tiver progresso, não compensa, vai ser um tempo perdido. Beleza, galera? Acho que foi isso, né? Basicamente, ficou um vídeo meio longo, né? Que nem o outro. Mas o outro eu tava falando da TRI, então fazia sentido ser longo. Esse aqui, acho que eu detalhei bastante, né? Espero que tenha servido, tenha ajudado bastante vocês que pediram pra entender como que foi minha preparação ao longo do ano. Se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo mais detalhado falando sobre a minha opinião sobre os cursinhos que eu fiz, eu posso fazer também. E provavelmente também vou fazer um vídeo comentando sobre a redação do Enem que eu fiz, que eu tô com o meu rascunho aqui, que ficou basicamente igual ao espelho da redação. Então eu posso fazer um comentário sobre ele
também em algum próximo vídeo. Só colocar aqui nos comentários alguma ideia de vídeo que vocês querem que eu faça, que eu vou ler e provavelmente vou fazer, beleza? Então é isso aí, galera. Fique com Deus e até a próxima. Tamo junto.